Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês e falando aqui um pouquinho, bem rapidinho no vídeo, a respeito dessa belíssima espécie, que é uma Estanhopeia grandiflora. Uma planta aí originária de Bolívia, Guatemala, Equador, né? Uma planta que abrange aí vários estados, em alguns países aí. Uma planta bem diferente, né? Muito perfumada. Entre as espécies de estanhope, acredito que seja até mesmo a mais perfumada dentre todas, pois o perfume dela é muito intenso. É uma planta que possui um vegetal de porte médio, certo? Como vocês podem ver aqui perto da minha mão, não é uma planta que fica muito grande, certo? É uma planta, comparado com outras espécies aí, é uma planta bem pequena. Mas as suas flores, como o próprio nome diz, grandiflora, são flores imensas, são muito grandes. Aqui, como vocês podem ver, é uma planta que não tem uma armação, né, de flor muito apresentável, muito bonito, sim, né, comparado com as demais, mas uma cor num branco muito intenso, né, um perfume muito bom, e esse detalhe em marrom no seu centro do labelo é um grande chamativo, né, é um grande diferencial dessa espécie. É uma planta que dá para se cultivar em vários climas diferentes, desde que haja aí um trabalho de adaptação, né? Plantas que gostam de muita umidade, certo? Não é ficar encharcada, pessoal. É umidade apenas, né? Tanto a umidade no ar quanto a umidade no substrato também. É uma planta que gosta de uma adubação frequente, certo? Para um bom desenvolvimento. Eu aqui utilizo adubação quinzenal nas estanhópias. É uma adubação líquida, né, foliar. E utilizo também o Humuscoat ou Basacoat, né, que é muito bom, que é um adubo de liberação lenta. Essa planta é uma planta que tem um crescimento até que não muito rápido, né, comparado com as demais. É uma planta, e vamos se dizer, pode-se considerar ela num crescimento médio. É uma planta que floresce todo ano, apenas uma vez, mas todo ano ela floresce. Desde quando eu consegui esse exemplar, mesmo sem adaptação, ela veio floração. Sempre com uma ou duas flores na haste. Não sei dizer para vocês caso ela floresça, se ela floresce assim com mais flores, né, na mesma haste floral, mas emite várias hastes, então fica bonito do mesmo jeito e as flores são bem grandes, então e bem chamativas. Acaba formando um belíssimo arranjo. Pode ser cultivada tanto em cachepô de madeira, né, ou um vaso de cerâmica, desde que seja bem furado, que tenha bastante furos e furos grandes, pois a sua floração, né, assim como as demais do gênero, floresce no fundo do vaso, né, ou até mesmo em uma placa de madeira, como é o meu caso aqui. Como vocês podem ver, foi um pedacinho de casca de peroba. Eu plantei a planta, pus uma bucha de esfagno, aqui as raízes até saindo, mas porque ela estava apoiada em cima da banca, ela não estava suspensa. São plantas que gostam de ser cultivadas sempre um pouco mais baixo. Eu cultivo as minhas ou em cima da bancada direto, né, aqui em cima, ou até mesmo pendurada debaixo das demais plantas, né? É uma planta que gosta de um clima um pouco mais sombreado, né? Eu indico aí um sombrite de 70 a 80%, né? Dependendo da sua região, para elas estarem desenvolvendo bem. Essa planta aqui, como vocês podem ver aqui nas folhas, ó, em algumas áreas, tá vendo? Isso foi queimadura de sol. Por quê? Eu coloquei essa planta num sombrite de 50% e as plantas que estavam em cima tinha brechas, né? Que acabou pegando o sol e queimando.
Mas aí depois, como se diz, a planta já está se recuperando bem. Eu passei ela para um local mais sombreado, né? Algumas manchinhas aqui, como vocês podem ver, esse tipo de mancha é um tipo de fungo, né, que dá na planta devido ao substrato um pouco mais ácido. Mas é normal, essas plantas gostam de um substrato mais envelhecido, né? Não é uma planta que precisa de ficar replantando facilmente. Ela aqui teve um ataque de fungo bem agressivo com o antigo dono, no caso, né? A pessoa que me passou ela, mas eu fiz uma aplicação de fungicida, tudo. Ela recuperou muito bem, como pode ver aqui já tem brotação nova, está florindo, né? Bacana. Então agora que ela estabilizou tudo, é só fazer uma limpeza em si mesmo da planta. É uma planta muito interessante, né? Como eu gosto sempre de frisar para vocês, é uma espécie muito peculiar e exótica. Então, para quem coleciona e gosta de plantas diferentes, é uma ótima pedida. Suas flores, como vocês podem ver aqui, são pétalas muito grandes, né? E com pouca textura. São bem finas, ó, quase transparente. Tá vendo? Então isso faz com que a planta dure menos. Essa floração ela dura comigo aqui, né? Ela vai permanecer aí durante um período de... Nunca passou de 4 dias, mas alguns amigos dizem que até 6 dias eles já conseguiram. Eu comigo sempre é de 3 a 4 dias, não mais que isso. Mas floresce bastante, sempre agora, né, na primavera. Ela muitas vezes começa a floração em alguns lugares em dezembro, vai em janeiro, fevereiro, quando muito março, dificilmente, mas já aconteceu dela vir em floração. E durante esse período, que é apenas uma vez no ano, né, a floração, ela pode emitir várias hastes, igual ela veio essa haste agora, assim que ela acaba pode vir outra haste e assim sequencialmente, né? Até passar o seu período de floração total aí. E muitas vezes até muitas hastes ao mesmo tempo, que fica muito bonito. Comigo aconteceu apenas uma vez, de vir 3 hastes do mesmo tempo. Então, assim, essa não é minha matriz, né? Essa é uma muda mais jovem, que eu peguei com outra amiga. Eu tenho uma outra que está maior, só porque ela não está florida no momento. Então, assim, é uma planta muito perfumada, de fácil cultivo. Desde que você tenha um local um pouco mais sombreado ali, mantenha uma umidade boa para a planta, ela se desenvolve bem. É uma planta que não se tem muito problema com pulgão, né, com cochonilha, esse tipo de coisa, porque suas folhas são bem grossas e duras, né? São folhas bem firmes mesmo. Então eu acredito, e lisas, né? Eu acredito que seja devido a isso, né, que pulgão e cochonilhas não atacam tanto essa planta. Acontece de ter, sim, mas raramente. Ventilação é essencial, né, para todas as orquídeas, independente da espécie, gênero ou cultivar. A ventilação é algo aí que não se pode abrir mão, né? Então é essencial. E o que tem para falar dessa planta mais é isso, é uma planta muito fácil de cultivo, né? É um belíssimo exemplar, um perfume sensacional, porque vale sempre ressaltar o perfume dessa planta, que é incrível. E então, pessoal, o que temos para falar dela é só isso mesmo. Quem não tem, eu sugiro aí que tente adquirir. É uma planta de valor até razoavelmente baixo, não é uma planta das mais caras, né? Não é uma espécie das mais caras, então é até fácil de conseguir, ok? Tem elas em orquidários profissionais, né, em algumas coleções, tem essa planta disponível. Eu também tenho uma muda disponível, caso alguém tenha interesse, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo, é só estar me chamando, ok? Então fiquem com Deus e até mais.